pessoal, tudo bem? Eu sou o Gui Capelosa e estamos aqui com mais um Alinhados Shorts. Hoje eu estou com uma presença muito especial aqui, que é o professor Fernando Holden, lá do Sul, né, Fer? Seja bem-vindo. Obrigadão, Gui. O Fer é um amigo, porra, a gente começou junto praticamente na Orto, né? Temos um curso junto lá em Passo Fundo, lá no Instituto Holden. Caminhada. Faz mais de 12 anos aí que a gente trabalha junto, então é uma alegria te ter aqui. E a gente tá aqui para falar hoje sobre casos cirúrgicos, né? Tirar um pouco da insegurança que muito provavelmente você tenha em relação a essas descompensações e principalmente a cirurgia ortognática, né? O Fer tem um pai que é cirurgião bucomaxilo, que foi formado em Bauru também há muito tempo atrás, né? Pelo tio Reinaldo. Então a gente tem uma história mais longa do que só a nossa amizade, né? Em relação a isso. Então, e o Fer tem uma casuística muito grande, então, relacionada a casos cirúrgicos, justamente por conta desses casos que seu pai te encaminhavam para descompensar, né, Fer? E, cara, a primeira pergunta que eu vou te fazer é relacionada a isso, assim. Você tem, só para vocês terem uma ideia, né? Eu vou fazer justamente essas perguntas para que você entenda que não é um bicho de sete cabeças, né? Sim. Você tem muita intercorrência em caso cirúrgico? Muito pouco, Gui. Muito pouco. Qual tipo de intercorrência? Não, assim, relacionadas, por exemplo, à cirurgia ortognática, de ter algum problema de ter que reoperar, acontecer alguma coisa desse tipo, mais séria? Não. Ótimo. Não. Então, a gente nunca teve. A gente já pegou casos de reoperar porque a compensação ela não foi bem executada. Então vejam vocês que os problemas relacionados normalmente às intercorrências da cirurgia ortognática, eles são muito mais ligados ao mau planejamento ou à má execução do tratamento descompensatório, né? Exato. Do que de fato a própria cirurgia ortognática, né? E é uma coisa que a gente vê no nosso consultório também, que é o seguinte: hoje em dia, cara, a gente tem uma intercorrência, um número de intercorrências próximo a zero, né? Relacionadas à cirurgia. É um procedimento muito seguro. E as placas estão muito boas. Então, assim. Eu digo que eu sou prova disso, né? O Fernandinho operou. A minha história com a ortognática e com a cirurgia bucomaxilo vai bem mais longe do que simplesmente tratar pacientes com discrepância maxilomandibular. Eu sou um paciente ortognático. Né? Isso aí. E eu também sou um paciente ortognático daquele que levou anos para ser descompensado por um mau entendente de quem estava fazendo uma descompensação, até que cheguei lá em Bauru e me resolveram em um ano, me deixaram pronto para operar. Então, foi uma vida de tratamentos compensatórios até que veio o entendimento da descompensação. Então, eu digo que eu vou muito além. Meu pai é cirurgião, meu irmão é cirurgião, eu tenho um primo cirurgião, a minha mãe que faz a parte da instrumentação ali durante a cirurgia, então eu tenho uma relação com cirurgia muito boa. Legal. Ô Fer, e me fala uma coisa assim, que eu acho que é muito interessante a gente conversar, né? Já que você falou da sua cirurgia principalmente. A gente tem um entendimento muito básico, né, de que a cirurgia ortognática normalmente é uma correção sagital, né? De um prognata e de um paciente com deficiência mandibular. E que, na realidade, cara, nós temos N tipos de cirurgia, N tipo de movimentos que a gente pode fazer com rotação de plano, enfim, para manipular algumas outras coisas, principalmente relacionado aos pacientes face curta e face longa, né? Exato. Enfim, como que é feito esses movimentos cirúrgicos nesses pacientes? Cara, eu tenho uma convicção, e acredito que é a mesma que você compartilha, né? Tanto face longa quanto face curta são erros verticais que têm associação ao sagital. Sim. Então a gente tem que tratar um longa e um curta de maneira descompensatória, tendo em mente o erro sagital ali que ele apresenta. O cirurgião vai corrigir o vertical. Ou com giro anti-horário, ou com giro horário da mandíbula. Ótimo. Então, quando eu estou diante de um face curta, eu sempre... Primeira coisa é o básico ali, que é botar todos os dentes centralizado na base óssea. Perfeito. Então, isso é a questão básica. E, obviamente, que naqueles pacientes 3, onde a gente tem um crescimento muito grande, uma compensação muito grande, e a gente vai descompensar um paciente que já foi compensado. Ter aqueles cuidados de movimentação de incisivo, tentar deixar o incisivo mais próximo de onde ele está para não perder muito osso. Então,
tu me perguntou a respeito dos erros dos verticais, eu levo muito em consideração o erro sagital que está presente dentro do vertical, por exemplo, um curta 2 ou um curta 3, e eu vou tentar tratar ele da maneira que eu trataria o erro sagital para que o cirurgião, com movimentos cirúrgicos, faça a correção do vertical. Show de bola. Eu acho que é muito importante a gente conversar sobre isso, né? Porque eu já tive alguns problemas de pacientes que foram para a cirurgia com cirurgiões que eu não estava acostumado a trabalhar. E eu acho que os cirurgiões têm, inclusive, muita dificuldade em compreender, né? Que os erros horizontais e verticais, eles têm que ter uma movimentação diferente só apenas do que um erro apenas sagital, né? Ou seja, essa rotação de plano, né? Rodar a mandíbula e a mandíbula, rodar a maxila e a mandíbula no sentido horário, no sentido anti-horário, qual que é o movimento que a gente precisa para corrigir isso. Isso é muito legal também e é uma dica que a gente sempre costuma falar para pacientes padrão 3 deficiente maxilar, né? Por exemplo, porque quando a gente faz um avanço de maxila muito grande, nós temos uma abertura muito grande da base de base alar. Então, o que a gente acaba fazendo, né, no planejamento cirúrgico? Rodando a mandíbula um pouco para baixo, né? Não trazendo ela para trás, porque às vezes isso é um pouco ruim em relação a espaço aéreo. Mas a gente rodando a mandíbula um pouquinho para baixo, nós diminuímos a questão do avanço só para frente e aí a gente avança, trazendo a maxila um pouquinho para baixo também, né? Rodando o plano para diminuir a abertura da base alar, né? E além disso também tem além de rodar para baixo, se você não puder aumentar o vertical do paciente, né? Caso de 3, você não pode aumentar o vertical do paciente, o cirurgião ainda pode corrigir isso com uma segmentação só do mento, deslizar para cima. Show. Ou a gente pode mesmo até optar por reduzir um pouco, né, o erro para diminuir um pouco a quantidade de avanço cirúrgico. Antigamente se pensava que grandes descompensações faziam grandes resultados cirúrgicos. Né? Só que em ortognática, 1 milímetro é 1 quilômetro. Né? Show. E quais são os aspectos iniciais do diagnóstico que você leva em conta para definir de fato se um paciente é cirúrgico ou não? Não somente a queixa estética, né? Porque a queixa estética, principalmente se for um paciente que já sabe que tem um problema, né? Ele já vai vir meio que pronto nessa relação. Mas às vezes a gente pega uns casos, né, que o paciente não tem queixa, mas que a gente não consegue não operar. Então, quais são os fatores que você observa num paciente para definir se ele de fato é cirúrgico ou não? Cara, bom, primeiro, tu bateu na primeira tecla, que é a agradabilidade facial, né? Então, a gente tem um entendimento de padrão facial, a gente já sabe que tipo de padrão a gente compensa ou não compensa. Levo muito em consideração a questão do erro visível no frontal ou somente no perfil, né? Mas, obviamente, que questões periodontais eu acho que é o limite da compensação que a gente tem que observar. Então, o periodonto do paciente, ele vai permitir uma compensação grande, por exemplo, uma inclinação muito grande dos incisivos inferiores. Se tem osso para a gente permitir essa compensação. Se tem região suficiente, por exemplo, num caso cirúrgico, com face longa, mordida aberta, vou colocar mini implante, vou intruir e ver se de fato tem espaço entre o ápice do molar ao plano palatino, ver se a região da sínfise ali nos incisivos vai comportar movimentações. Mas o que mais, além da questão de aceitabilidade facial e questão do padrão, é questões periodontais. A quantidade do erro oclusal presente dentro daquele padrão. Perfeito. O Dr. Omar falava muito, né, sobre a compensação pré-existente, né? Porque, por exemplo, a gente precisa pensar no seguinte, né? Então, acho que para a gente protocolar isso para o cara poder usar, né? Então, primeiro tópico seria a estética, né? A estética facial, a agradabilidade e se o paciente está feliz com o rosto dele, né? Exato. Aí, passando disso, acho que quando a gente vai para a boca, a compensação pré-existente, né, Fer? Que acho que é uma das coisas que é muito importante. Por exemplo, você tem um cara 2, ele já está com o incisivo inferior inclinado para vestibular demais, no limite do periodonto. Exato. E aí você pensa, qual que seria o movimento compensatório que eu faria nesse cara? É a inclinação vestibular incisivo? Mas ele já está. E ainda continua um degrau? Continua. Então, existe uma inviabilidade mecânica aí que vai te levar para a cirurgia, né? Não tem o que fazer, né? A gente não consegue instaurar mais compensação. E às vezes, isso é uma das coisas que a gente observa muito ainda, infelizmente, o cara ao invés... Aí ele vê um caso assim, e a paciente não quer operar, ao invés dele
pensar na cirurgia, não. Ele vai lá e extrai do pré superior para fazer o tratamento, né? Sim, e aí condena o paciente a ficar birretruso, né? Então, essas observações são muito importantes, né? A gente traçar limites compensatórios de que fato aonde a gente pode ir, onde a gente não consegue ir, né? Tu comentou do 2, um comentário do 3 que é muito importante também levar em consideração quando tu tem a oportunidade de tratar um paciente a longo prazo, de acompanhar um paciente a longo prazo, e entender a genética familiar que tem por trás daquele paciente. Uhum. Então, quando tu faz, por exemplo, uma tração reversa de maxila num paciente, que tu sabe que o erro principal está na mandíbula, mas a gente sabe que quem acaba pagando a conta do erro é sempre a mandíbula. Não consegue. Uma coisa interessante, cara, que eu tenho costume de fazer, já pensando que esse paciente lá na frente, ele vai ter uma desagradabilidade facial e ele vai levar à cirurgia, eu acabo muitas vezes utilizando um dispositivo no arco inferior que me impeça uma compensação natural para que lá na frente eu não tenha tanta perda periodontal ao descompensar. Sim. Isso é muito interessante também, como por exemplo, no final da tração reversa, colocar um arco lingual, por exemplo, para manter o perímetro do arco, para não deixar que, conforme vá passando o tempo, a compensação natural, de novo, vá fazendo um movimento compensatório que muito depois grande. Você tem que desmanchar totalmente, né? Exato. Quando define que o paciente é cirúrgico, né? Eu acho que isso é muito interessante para que a gente não comprometa o periodonto de uma maneira muito grave, né? Eu acho isso muito legal. A gente começou a fazer esse protocolo depois da pesquisa do Zé e do Fabinho, né? Que fez uma avaliação muito interessante de pacientes, principalmente longas, né? Que sofriam um movimento de descompensação, longas e prognatas, se não me engano. Era de padrão 3. Padrão 3, que fazia um movimento de descompensação muito grande, e esse paciente já tinha um pouco osso, e teve paciente que perdeu 50% da inserção óssea, né? Então, a gente imagina que o paciente vai perder mais osso ao descompensar na vestibular, no 3, né? Por lingual. Só que perde muito mais por lingual, porque o movimento compensatório periodonto na vestibular, na lingual, uma pressão, né? Quando a gente descompensa, o osso não acompanha. Então, o que acaba acontecendo é que, muitas vezes, o osso terminava no quinto apical, né? Perdia em torno de 50% nos linguais. Então, isso é muito interessante também, até para a gente tomar um pouco de cuidado, principalmente pacientes com sínfises mais estreitas, né? Que acontece muito no padrão 3, porque quando o cara compensa movimentando o dente para lingual, ele sofre uma extrusão parcial ali, uma extrusão relativa ao movimento de lingualização, e a sínfise estreita. Estreita. Né? E tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente vestibulariza na hora de descompensar o 3, por isso que é interessante você manter ali, como a gente comentou no início, manter no 3 o mais próximo da onde está. Né? Porque quando tu vai descompensar, você já tem perda de inserção, a gengiva se acomodou naquela região. Quando você descompensa, também é muito normal aparecer black space nesse paciente. Sim. Porque ele está com a crista já comprometida. E aí vai gerar um problema periodontal que antes ele não tinha. Isso ele vai se incomodar ao final do tratamento. Show. Ô Fê, agora eu queria fazer mais 2 perguntas para você que eu acho muito, muito interessantes e muito importantes para a gente pensar, principalmente em relação ao cara que está começando ali, e a ideia é a gente sempre motivar as pessoas a entenderem que a cirurgia é um negócio muito legal, né? E aí, cara, como você oferece, por exemplo, porque uma das coisas que eu reparo, né, e eu falo sempre para os alunos, eu falo, cara, quando você for falar de cirurgia para um paciente, pense um pouco como se fosse um cirurgião plástico, né? O cirurgião plástico, quando te oferece um silicone para fazer uma prótese, ele não tá triste, né? Não. Pelo contrário, ele tá feliz. Exato. E por que a gente tem que ficar triste quando a gente vai ficar falando de uma ortognática para um paciente, né? Cara, e para mim isso é muito fácil falar, e para mim não é um problema falar, porque eu vivi isso. Então, para mim se torna mais fácil, porque eu conto um pouco da minha história e eu sei o quanto que o paciente vai ganhar em termos de, cara, autoconfiança, em termos de aceitabilidade, agradabilidade facial. Sim. Então, como a gente tem casuística, a gente acaba sempre utilizando modelos para apresentar, para conversar com o paciente. E quando você fala com o paciente acerca de padrões, você explica bem, sempre com imagens, mostra, ó, teu rosto é assim, você tem uma leve deficiência nesse terço, ou você está com o terço inferior muito avantajado. Mostra as fotos da face, faz uma primeira consulta bem feita, tira fotos legais para mostrar. Perfeito. Se você puder e tiver tempo, faça uma simulaçãozinha com o próprio Photoshop ou PowerPoint para ele entender o movimento. Torna essa conversa mais humanizada.
E não fique apontando mais como, olha, você tem um defeito na face, olha, você tem um erro esquelético, né? Porque isso a pessoa acaba se sentindo um pouco em cabeça, se sentindo como, pô, eu sou um deficiente, eu tenho algum problema. Então tem que tomar cuidado na forma como você apresenta, porque isso pode chocar um pouco o paciente. Sim. Hoje em dia, a cirurgia ortognática ela é uma cirurgia muito segura, cara. A galera opera com piezo. Sim. O corte, eu sempre falo para os pacientes, a diferença da piezo para a broca que eles utilizavam na época, a broca você pega um serrote, você serra uma madeira, ela fica cheia de ferpinha. Se tu pega um tico-tico, um corte a laser, e faz numa madeira, você não vê ferpa nenhuma. É a mesma coisa com a piezo. O que isso melhora em termos pro paciente? Melhora muito, cara, o pós-operatório. O paciente não incha tanto, a recuperação é melhor. Então, a cirurgia mudou muito. Mudou muito. A gente vê, quando é uma cirurgia, principalmente de osso único, né? Tipo um avanço de maxila, cara, é impressionante a velocidade de melhora do paciente, né? É um negócio chocante. Então, eu acho que uma das coisas que é muito legal a gente pontuar, né? E eu sempre bato nessa tecla com os alunos, eu falo, cara, não ofereça a cirurgia triste, pelo amor de Deus. Sabe o que eu falo para meus pacientes? Eu falo, cara, se tivesse uma doença para eu escolher, eu queria ser prognata. Exato. Porque assim, eu vou passar por um procedimento cirúrgico, vou resolver minha vida, isso é estável, a gente sabe que vai ficar estável praticamente para a vida toda, se correr tudo bem, e acabou, eu tô curado, né? É um problema que tem uma cura muito boa, né? Os pacientes têm muito medo da questão da cirurgia em si, né? Do fato de fazer uma anestesia geral, do fato de ser um procedimento hospitalar. Sim. Então isso a gente tem que tomar muito cuidado. E é o que você falou, é falar para o paciente mostrando o quanto ele vai melhorar, sem mostrar uma expressão facial de tipo, cara, não é uma notícia ruim, eu não vou né? conseguir, pelo contrário. Você vai ter que operar. E assim, uma outra coisa que eu falo para meus pacientes, eu falo, cara, é muito mais fácil um tratamento descompensatório cirúrgico do que um tratamento compensatório. Do ponto de vista... certeza. Cara, eu acho assim... O que a gente demora para terminar? Quando a gente vai fazer um tratamento compensatório, qual é a hora que mais demora? A correção sagital. Exato. Né? Que é o trampo, dá efeito colateral, o elástico vira, o cara muda plano. Ou é o avanço, ou tá na fase de retração, no caso do 13. Isso demora demais. Quando você pega um paciente cirúrgico... O maestro é o cirurgião. Cara, você vai botar o dente na base óssea ali, rapidinho... O cara opera, fica perfeito, porque elimina qualquer discrepância compensatória que você teria. Então, assim, eu acho muito mais fácil tratar um caso descompensatório cirúrgico do que um caso compensatório grave, né? Ou um caso compensatório até médio, de repente, porque você precisa de uma colaboração do paciente absurda, né? E tem que lembrar que quando você gera um erro sagital na cirurgia, quem vai corrigir é o cirurgião, né? No pré-cirúrgico. E aí, normalmente, assim, quanto tempo depois da cirurgia... Você remove o aparelho em termos de protocolo? Cara, em termos de protocolo, na verdade, isso pode variar um pouco. A gente depende muito da ossificação do paciente, como que ela vai se dar no pós-operatório. Essa é uma decisão que eu acho que não pode ser só minha. Eu sempre divido isso com o cirurgião. Tem casos que a fixação foi rígida ou semi-rígida. Né? Usou mini-placa ou usou parafuso com travamento bicortical. Quantidade de avanço. Tudo isso eu acho que interfere e tu tem que conversar bem com o teu cirurgião. Tá bem encaixado, tá bem finalizado, calo ósseo ali da loja cirúrgica onde foi feito, calo ósseo já tá bem cicatrizado, o cirurgião permitiu. Isso a gente vê acontecer em torno de 6 a 8 meses pós-cirúrgico. Tá? Me perguntou em termos de média, a gente vê isso acontecer em torno de 6 a 8 meses pós-operatório, essa cicatrização. Quer dizer que é o tempo ideal para a gente tirar? Não sei, eu não sei como que o paciente, o que tu deixou para finalizar. Tu deixou espaço para fechar espaço no pós-operatório, porque é mais rápido? É uma questão de planejamento, né, Exato. Fer? Porque eu acho que normalmente eu explico para os pacientes, e eu acho que uma outra coisa importante a gente pontuar é que os tratamentos compensatórios são mais rápidos, né? Então, normalmente a gente fica ali com o aparelho 12 meses, mais ou menos, de 9 a 12 meses no pré-cirúrgico, opera e eu falo para ele, de 6 a 9 meses no final. Se a gente não tiver nenhum tipo de decorrência diferente, de fechamento de espaço ou algo desse tipo. Ou alguma recidiva, né? Por isso que eu sempre, por exemplo, a face longa, né? Paciente mulher, face longa. Eu sempre divido essa responsabilidade com o cirurgião. Certeza. Porque a gente sabe que esses pacientes têm tendência à reabsorção. Reabsorção condilar absurda, né? Então, eu já fui pego assim. A gente, tá ótimo, tava perfeito, paciente encaixado, 6 meses pós-operatório, tá encaixado em classe 1,
não estava usando elástico mais, nada, voltou travado, coisa mais bonita. Tiramos o aparelho. 2 meses depois, voltou como se a gente tivesse deixado ela pronta para a cirurgia. Sim. Fomos olhar... reabsorção gondoliar, né? Vai ter que mexer metade de novo. do côndilo, teve que mexer de novo. Essa é uma predisposição que eu acho que a gente, na verdade, a gente só antecipa, né? A gente não acorda, vamos dizer assim. Porque esse tipo de paciente, ele tem muita predisposição à reabsorção gondoliar, né, Fer? Tem, bastante. Cara, eu acho que bom, enfim... Dicas, cara, que é legal de falar. Ótimo. Eu gosto de fazer assim. Eu trato muito, hoje em dia, com alternativas estéticas. Então, se vai para um autoligado, se vai para um convencional, para mim quem define é o paciente. É a necessidade estética dele, então para mim quem define é o paciente. Hoje os cirurgiões que trabalham comigo, não só a equipe do meu pai, como os outros, têm aceitabilidade boa com o cerâmico. Eles precisam ter, né? Mas a gente sabe, obviamente, isso é indiscutível, que o padrão ouro é o metálico, porque se acontecer de soltar qualquer coisa transoperatório, com raio-x tem como localizar a peça. Bom, mas o que eu digo sempre assim, cara, se for no convencional, eu gosto de sempre moldar no fio 18. Tá. Isso é muito excelente, que é o fio de trabalho que eu utilizo para esse tipo de bracket. E é ali que eu vou ver a necessidade de dobras, correção, daqui um pouco de fazer algum degrau, ou mais abertura de arco. Né, Fer? Molda o modelo. Faz o avanço preditivo ali em classe 1. Isso, show. E avalia, vê se não tem nenhum erro de diagramação, se eu tenho que ajustar alguma coisa com o dial, se eu tenho que intruir a região anterior, que está dando algum toque, instabilidade, báscula na hora que está ocluindo o modelo. Isso no fio 18 eu faço convencional. Cara, no autoligado eu tenho o costume de fazer isso no 16/22. Ótimo. Que é um fio que tem bastante folga. No autoligado nós temos a necessidade de ter um preenchimento da canaleta maior, então muda um pouco. Já começa com fios que tem uma profundidade para alcançar o fundo da canaleta e a porta, para me dar um controle rotacional maior. Só que quando eu vou fazer o fio de trabalho, diagramação, de dobras, eu faço isso no 16/22 aço. E é ali que é esse que eu moldo. Então, isso é uma dica legal. No convencional, sempre molda no 18, veja a diagramação, faz o avanço predictivo, vê se está encaixando em classe 1, vê se está dando báscula, contato, alguma coisa. Se tiver, eu acho bacana tu corrigir antes. Tá dando ponto de contato aqui, porque se for para o cirurgião e tiver com a báscula... Ele vai meter broca. Ele vai desgastar o dente. Porque ele precisa estabilizar de oclusal, Exato, né? ele vai desgastar o dente. E não dá para ele fazer ali na hora, então ele precisa conseguir fazer isso acontecer de alguma maneira. Exato, né? E aí é interessante você fazer isso antes do paciente procurar a liberação do plano de saúde. Porque senão, pega o plano de saúde, liberou a cirurgia, o paciente vai ter pressa. E aí tu vai se pegar nessas situações. Legal. Galera, então eu acho que umas dicas importantes pra gente passar pra vocês aí, além dessas que o Fer já falou, é a primeira, né? Se você é ortodontista em uma cidade que tenham cirurgiões bons, é marcar para conversar com os caras, né? Então, se você não tá trabalhando com isso ainda, vai em procura de um cirurgião, fica amigo do cara, se aproxima dele, conversa com ele, entende como a logística dele de trabalho, peça a indicação, né, para outros profissionais e faça uma parceria. Eu acho que a gente tem que ter um cirurgião amigo, 1 ou 2, que a gente confie. Além disso, outra coisa super importante que eu sempre faço no consultório é o seguinte: o paciente cirúrgico veio para mim, vamos dizer assim. Eu peço a doc, defino o plano de tratamento, encaminho ele para o cirurgião antes de colar o aparelho, com o plano de tratamento em mãos, e aí o cirurgião precisa assinar esse plano e concordar comigo sobre tudo que está sendo descrito ali. E o paciente precisa fazer um contrato comigo, definindo que ele já escolheu o cirurgião, enfim, que vai mudar só se for por uma causa extraordinária. Por quê? Obviamente que a gente tem as nossas preferências como especialista, e a gente vai aprendendo a ter esse crivo ao longo do tempo. E hoje, cara, eu opero com 2 ou 3 cirurgiões só, que eu confio. Se o paciente quiser trabalhar com outros cirurgiões, ele vai procurar outro profissional. Por quê? Porque o responsável indireto pelo resultado da cirurgia, na verdade, direto, sou eu. Exato. É o que o Fábio sempre fala, isso muito legal, e eu gosto da aula que ele sempre dava, a relação do ortodontista com o cirurgião é a mesma que tem um arquiteto e um engenheiro. Exatamente isso. Então, a gente necessita... A responsabilidade do plano de tratamento, ela não é só nossa. É dividida. Então, a gente vai fazer a arquitetura dos dentes, vai alinhar os dentes, porém... E o cara precisa mexer na base, vai a base ser
aposta, isso daí a gente necessita do engenheiro, ou seja, do cirurgião. Então, planejamento sempre é em conjunto. Perfeito. Não pense que você vai colar o aparelho e, tá descompensado, aí a hora que tá descompensado, eu vou botar a pasta debaixo do braço e vou procurar o cirurgião. Porque aí vai demorar mais 1 ano e meio pro cara conseguir fazer a cirurgia, porque precisa definir plano. Normalmente o cara não paga tudo particular, ele quer uma internação ali, coberta por um plano. Isso eu vejo acontecer muito, cara, no consultório do meu pai. Os ortodontistas não procuram o buco ao início do tratamento. Chega lá com a pasta em um movimento descompensatório feito e que quando o cirurgião está de frente a frente com o paciente, ele projeta no Dolphin, tem um resultado horrível para a face, principalmente região de nariz, porque ele vai fazer uma sobrecorreção por conta de um gap enorme ou daqui a pouco um movimento cirúrgico que vai ser necessário por uma descompensação desnecessária. Exatamente. Então, galera, fica a dica, né? Eu acho que primeiro você alinha isso com o cirurgião, tenha isso bem definido, crie protocolos de funcionamento no seu consultório para que esses pacientes sejam acolhidos e bem tratados, porque assim, se você não faz cirurgia ortognática, o teu vizinho faz, né? E ele prepara. E aí você está perdendo um nicho de pacientes que, para um especialista, como a gente disse aqui ao longo da gravação, é mais fácil fazer um tratamento descompensatório cirúrgico se você souber o que você está fazendo do que um compensatório. Né? Ele tem menos efeitos colaterais de mecânica, com certeza. Com certeza. Então, acho que vale muito a pena você pensar nisso com carinho. Se você não faz, se você já faz, aprimorar essas questões de logística, né? Para que o paciente, de fato, sinta-se acolhido por uma equipe, o que é uma das coisas muito importantes, né? O paciente está passando por uma das, talvez, um dos fatores de mudança mais importantes na vida dele, né? E a gente precisa fazer com que esse paciente se sinta acolhido. E, cara, eu acho que você passa isso pelo seu consultório também. É muito legal o paciente cirúrgico. Com certeza. E principalmente, você falou do acolhimento, cara. Óbvio que a gente não consegue estar presente em todas as cirurgias. Sim. Mas faz todo sentido, cara, a hora que o paciente está lá deitado, olha aquela luz em cima dele ali, tá vendo que vai, daqui um pouco da anestesia geral, o cara vai apagar. Ver você ali, passando confiança para ele. Cara, ou a hora que ele tá lá na emergência, esperando liberação para ir para quarto, você passar lá, falar, tua cirurgia for bem, você tá tudo bem. Nos vemos daqui 30 dias no consultório. Esse cara vai te indicar até pra sombra dele, tratar com você. Se você não conseguir, porque tá corrido, manda uma mensagem. Sim. Eu acho que esse acolhimento ele é muito importante e, de novo, né? Acho que o paciente sentir que ele está tratando como equipe, né? Talvez, porque não precisa ser no mesmo local, né? De maneira alguma. Meus cirurgiões, os cirurgiões que trabalham comigo, todos eles têm consultório próprio. Mas a nossa comunicação é tão saudável e tão ativa porque quando o paciente chega para mim, o cirurgião já me avisou que atendeu ele, que fez tal coisa, que definiu tal coisa com ele. Então, quando o cara chega no meu consultório, eu já estou por dentro de tudo, né? Então, o paciente se sente acolhido e se sente muito seguro. Ele fala, eu tô de fato trabalhando com uma equipe, os caras são bons pra cacete e vão resolver o meu problema. Acabou, cara. Perfeito. A partir daí. E esse paciente, ele cria uma gratidão por você maior do que um paciente que não opera, né? Que não passa por esse processo, porque de fato, de novo, é uma oportunidade que a gente tem de tratar uma pessoa que a gente vai mudar a vida, a gente vai transformar a vida dela. E muitas vezes mudança corporal, mental, estética, social, absurda, né? Então, respiratória, funcional, né? Muitas das vezes, o cara com a apneia ali, a gente resolve um problema de vida dele que talvez mataria ele. Então, eu acho que é muito legal. Então, assim, se motivem para isso, né? Eu acho que se mexa para se preocupar com esses tipos de pacientes, eles existem, eles estão aí. No consultório isso é uma rotina pra gente. E muitas das vezes os seus colegas não vão querer fazer. Então, se você faz, já é um motivo do teu consultório ter um movimento melhor, maior. Né? Exatamente. Fer, queria te agradecer. Obrigado demais, cara, meu irmão. Valeu demais. Sempre. Tamo junto. Como eu disse pra vocês, o Fer é outra coisa. O Fer tem um Instagram muito legal, com muito caso clínico lindo. Ele fotografa bem pra cacete. Obrigado. Um ortodontista de mão cheia, meu irmão. Eu costumo falar, cara, de novo, eu tenho muita sorte de andar com um cara que todos eles são melhores que eu. Então eu tenho muita sorte disso. Nem tanto. Seja mais um minha. Valeu, gente. Obrigado. Um beijão. Tudo de bom. Valeu.